Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo porreta. Essa palavra porreta é uma palavra nordestina, uma gíria do Nordeste que diz que algo é muito bom. Então deixa teu comentário já no vídeo e assiste ele até o final, porque você vai ter respostas para muitas dúvidas sobre administração financeira. Tá bom? Então, quem não está inscrito no canal já se inscreve, já curte e compartilha com os amigos esse vídeo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá fazer um resumo de alguns aspectos importantes de administração financeira. O que são ativos? Na contabilidade, ativos são recursos controlados pela entidade, oriundos de eventos passados e dos quais se espera que benefícios futuros fluam para essa entidade. Então, isso são ativos. E o que são passivos? Os passivos são obrigações presentes da entidade que são oriundos de eventos passados. Eles vieram do passado, de alguma coisa que aconteceu no passado. Você comprou alguma coisa e adquiriu esse ativo, esse passivo, por causa de alguma coisa que você comprou ou por causa de alguma coisa que estragou na empresa e por aí vai, tá? Então, passivos são obrigações presentes da entidade, oriundos de eventos passados e para cuja liquidação se espera a saída de recursos da empresa. E esses conceitos são conceitos de acordo com as normas contábeis, tá, pessoal? O que é um ativo circulante? Alguém me perguntou, professor, eu nunca sei ao certo a diferença entre ativo circulante e ativo não circulante. Os ativos circulantes são recursos controlados pela entidade e que ela espera converter em dinheiro nos próximos 12 meses. Então, por exemplo, o caixa já é dinheiro, então ele já é conversível. O estoque, ele vai ser transformado em dinheiro, você espera transformar o estoque em dinheiro. O contas a receber também é circulante, porque você espera transformar isso em dinheiro nos próximos 12 meses. Então, tudo que você espera converter em dinheiro nos próximos 12 meses vai no ativo circulante. E a ordem em que isso aparece no ativo circulante é a ordem da conversibilidade, ou seja, da qualidade que um ativo tem de ser convertido em dinheiro. Por isso que caixa vem primeiro, depois vem contas a receber e depois em terceiro vem estoques. Por que nessa sequência? Porque caixa já é dinheiro, contas a receber eu consigo transformar em caixa antes de vender meu estoque. Tá bom, pessoal? Então, isso são ativos circulantes. O que são passivos circulantes? Passivos circulantes são obrigações presentes da entidade. E o que é obrigações presentes? Obrigações que nós temos hoje e que ela espera pagar nos próximos 12 meses. Então, todas as dívidas de curto prazo, elas são classificadas como passivos circulantes. Tá bom, pessoal? Os ativos tangíveis. Os ativos tangíveis são bens físicos ou corpóreos, por exemplo, imóveis e estoques. Esses ativos tangíveis, como bens físicos ou corpóreos, imóveis e estoques, eles, de modo geral, são classificados no não circulante. Os imóveis são não circulante. Os estoques são classificados como circulante, porque você espera transformar o estoque em dinheiro, no máximo em 12 meses. Tá bom, pessoal? Então, ativos tangíveis são bens físicos ou corpóreos, e exemplos são imóveis, estoques, edificações e por aí vai. E os ativos intangíveis? Esses são bens não corpóreos e não físicos. Por exemplo, um software. Um software é um ativo intangível.
A carteira de clientes que a empresa tem também é um ativo intangível. Se a empresa comprar uma máquina a prazo, por exemplo, um trator, a empresa compra um trator a prazo, ela aumenta o ativo imobilizado e as contas a pagar. Essas contas a pagar, que ela vai ter que pagar nos próximos 12 meses, são considerados passivos circulantes. E o que passa de 12 meses são considerados passivos não circulantes. Vou falar um pouco sobre a TIR, que é a taxa interna de retorno. Se a TIR de um determinado projeto é igual ou maior que a taxa mínima de atratividade dessa empresa, o projeto será aprovado. Então, quando a TIR é igual ou maior que a TMA de um projeto, ela vai ser aprovada. Se for menor, então será rejeitado esse projeto. Tá bom, pessoal? Se o valor presente líquido, VPL, é positivo, significa que esse projeto é viável. Então, se eu trouxer um determinado projeto ao valor presente a 10%, significa que a minha taxa mínima de atratividade é 10%. Então, se eu calcular o valor presente desse projeto e der zero ou maior que zero, significa que o projeto me retorna os 10% que eu quero. Por quê? Porque se eu descontar 10% de cada fluxo de caixa, eu terei meu retorno. Pessoal, esse esquema aqui é um cálculo da taxa interna de retorno com HP12C. Então, na HP12C, nós poderíamos fazer o seguinte. Vamos imaginar um investimento de R$2 milhões. Esse investimento de 2 milhões de reais eu lanço na HP12C da seguinte forma. 2 milhões CHS-GCFO, 500 mil GCFJ, 500 mil GCFJ, esses 500 mil são retornos e por isso eles não são negativos, então não preciso colocar o CHS, aliás, eu não posso colocar o CHS depois do número, porque ele é positivo, tá? Então, eu lanço todos os retornos. Primeiro, o investimento, 2 milhões. Coloco ele negativo com o CHS, e daí eu lanço ele como G, que é aquele G pequenininho que tem na HP, e CF com aquele zerinho do lado. E depois eu vou lançando os retornos. Os retornos, cada retorno é seguido pelo G minúsculo que tem na base da calculadora com o CF e o J pequenininho. Depois que eu lancei todos os retornos, eu mudo a função dela para F e coloco aquela IRR, que é a taxa interna de retorno, a sigla da taxa interna de retorno em inglês. E daí isso vai me dar o resultado, que é 7,93. Então, isso é o cálculo da TIR. A capacidade de geração de lucro. Vamos falar de alavancagem financeira, pessoal. O que é alavancagem financeira? A alavancagem financeira é a capacidade de geração de lucro operacional com recursos financeiros de terceiros para implantar investimentos. Então, se a empresa alfa fizer uma tomada de recursos de terceiros, se tomar recursos de terceiros, e daí a gente chama de alavancagem financeira essa capacidade que esses recursos têm para implantar investimentos de maneira lucrativa, que gerem um lucro operacional. O payback é o tempo que um investimento demora para retornar em fluxos de caixa positivos. Por exemplo, um investimento de 200 mil com fluxos anuais de 100 mil. Tem um payback de 2 anos, porque em 2 anos o investimento retorna.
Aqui nós não precisamos fazer cálculos sofisticados nem trazer os valores ao presente. Apenas ver quantos anos ou meses, se forem meses, demora para retornar o investimento. Tá bom, pessoal? Então, se o investimento é de 200 mil e os fluxos anuais são de 100 mil reais, o payback é de 2 anos. Isso é o payback. O capital próprio da empresa, que são os acionistas, que é o dinheiro dos acionistas, dos sócios da empresa, no balanço patrimonial sempre vai ficar localizado no capital próprio. Então, lá no lado direito do balanço patrimonial, embaixo, vai ter capital próprio. Esse capital próprio vai estar dentro do capital social. Tá, pessoal? Algumas empresas estão confusas e não sabem corretamente quanto de dinheiro conseguem gerar no futuro. E se a quantidade de dinheiro que conseguem gerar no futuro vai ser suficiente para pagar seus compromissos de curto, médio e longo prazo. Quando existem essas dúvidas em relação à geração de caixa para cobrir seus compromissos no futuro, a gente chama isso de risco de liquidez. Então, o certo seria não existir esse risco de liquidez, ou um risco de liquidez ser bem baixo. Então, você teria que ter uma previsão de fluxo de caixa muito afinada e com uma previsão de demanda muito afinada e atualizada, a cada dia atualizar essa previsão de demanda e atualizar teu fluxo de caixa para você ter previsões mais corretas e ter menos risco de liquidez. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, já vai lá, curte, compartilha com teus amigos e comente. Deixa um comentário. Ah, gostei, foi mesmo porreta esse vídeo. Se foi porreta, se foi bom, se foi top das galáxias e tal. Então escreve algo assim nos comentários, porque o algoritmo do YouTube reconhece isso e isso me ajuda bastante, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente.